Aí você consegue, através da oração, e Satanás é repreendido. Quantas mulheres desconfiam dos seus maridos, ou alguns maridos que traíram suas mulheres, e elas usam uma arma do mundo. Muitas delas começam a se pintar, a se produzir, para chamar a atenção do marido e dos outros homens, para causar ciúme no marido. Olha a arma que as mulheres utilizam, a arma do diabo, a arma do inferno. Então o profeta chega e diz para você: não, minha filha, confia no Senhor, porque quem muda o coração do homem é Deus. Pois está escrito no livro de Provérbios: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta vai ser honrada por Deus. Provérbios 31, ele garante a sua palavra. Se o irmão, a irmã for fiel, ele garante a sua palavra. Nunca ficam com medo: meu marido vai sair e minha esposa. Confia somente, entrega nas mãos de Deus. E ai daquele ou daquela que abandonar seu cônjuge, varão ou varoa, que anda na presença do Senhor. Irmão, compra logo uma briga com Deus, porque o Senhor, irmãos, Ele cuida dos seus filhos como qualquer um cuida dessa menina dos olhos. Porque Ele diz: aquele que toca nos meus ungidos. Ungido é quem está com o Espírito atuando nele. Uma pessoa que anda de acordo com a palavra. Ele diz: não toqueis no meus ungidos. Aquele que toca no meu ungido, toca na menina do meu olho. E quando toca, irmãos, doeu, dói. E Deus, Ele se levanta para te defender, porque Ele te ama. Ele que sabe que você é fiel, mas Ele sabe quando você não é fiel. E se Ele te examinar e ver que você não é fiel, o inimigo poderá te tentar e te armar um laço e você cair. Não dê lugar a ele. Mas eu digo mais uma vez: todos aqueles que são chamados por Deus, ele não tem uma vida fácil. Quem ama, quem é verdadeiro, quem é chamado de verdade, ele sabe que vai ter que pregar o que Deus quer, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Se os profetas de Jerusalém tivessem manifestado as ações erradas do povo de Deus, então Nabucodonosor não teria assolado aquele lugar. Quer ver uma coisa? Enquanto Jeremias estava protestando, falando, e o povo maltratando Jeremias, ora, Jeremias estava lá no cepo amarrado de dia e noite, sem água, sem comida, sem nada, no frio, no relento, no calor. Ora, Jeremias estava dentro do calabouço, atolado pela lama. Deus tocou no coração de um escravo amoroso. Ele foi abençoado por isto. Ele foi lá pedir ao rei com muita clemência. O nome dele chama-se Ebed-Meleque. E pediu ao rei que o rei não deixasse Jeremias morrer. Glória a Deus. Deus sempre tem um livramento, irmãos. E o rei deu para ele 30 homens. E eles conseguiram muitas roupas velhas e colocaram uma parte aqui do braço de Jeremias e colocaram uma corda, e todos eles puxaram Jeremias. Dali, depois Jeremias foi para a prisão no átrio da guarda. Enquanto isso tudo estava acontecendo com Jeremias, porque havia pessoas invejosas, havia pessoas que estavam perdendo seu prestígio, porque os falsos profetas profetizavam coisas boas, dizendo que Jerusalém não seria entregue na mão de Nabucodonosor. Enquanto Jeremias dizia: Jerusalém será entregue nas mãos de Nabucodonosor. Enquanto existem muitos pastores dizendo que toda a igreja de Deus vai subir no arrebatamento, todo aquele que tiver com seu nome escrito no hall de membro de alguma igreja vai subir. Eu digo, eu e alguns outros pastores, a maioria do povo do Senhor que está com a vida desconcertada vai ficar na grande tribulação. E isso está registrado em Apocalipse capítulo 7. Enquanto Jeremias então pregava em Jerusalém e era maltratado, um homem de Deus estava já lá no cativeiro em Babilônia. Chamava-se o profeta Ezequiel. Enquanto a rebeldia do povo aqui contra o verdadeiro profeta fervilhava, Deus disse a esse filho do homem, tomou-lhe pelo cabelo, numa visão. Ele disse que o Senhor tomou ele no ardor da sua ira, e levou o profeta, e levou ele dentro do templo, e mostrou o que estava escondido, irmão, escondido dentro do templo. E o povo dizendo que estava errado o que Jeremias pregava. Deus mostrou a Ezequiel: olha, irmãos, tinha pintura de animais que as mulheres dos homens estavam adorando, tinha cavalos guardados em adoração ao sol,
Tinha mulheres chorando por um ídolo chamado Tamuz. Tinha um homem de costas para o templo, num determinado local do templo, adorando o sol. E disse o Senhor: filho do homem, a coisa mais abominável do que isto? Tudo estava oculto. Os sacerdotes ocultavam, porque sabe por que isso? Sabe por quê? Vocês imaginam por que tinha essas coisas ocultas dentro do templo? Talvez vocês nem imaginem. Os profetas não queriam falar a verdade? Os irmãos não imaginam, irmãos, porque estava oculto dentro do templo. Vou dizer para vocês o que Deus tem revelado para nós. Não está esclarecido aqui, mas Deus tem revelado, irmãos. Estava oculto dentro do templo, porque os sacerdotes e os falsos profetas sabiam que tinha gente que ia lá adorar Deus sem ídolo, e tinha gente que ia lá para adorar os ídolos. Então os que iam adorar o ídolo entravam nos lugares secretos, nas câmeras ocultas. Os sacerdotes sabiam disso, os falsos profetas sabiam disso, os príncipes sabiam disso, mas eles não arredavam o pé do pecado. Aleluia. Triste, irmãos. Se os profetas que estavam em Jerusalém junto com Jeremias falassem a verdade, o povo teria uma chance, irmão, de escapar. E na verdade, se todos nós também não ficarmos com medo de espantar as pessoas, Deus não levanta covarde para fazer a obra dele. Deus levanta homens e mulheres para falar e fazer o que Deus quer. Claro que nós não vamos sempre pregar uma palavra de exortação chamando a atenção ao conserto, mas quando Deus determinar e mandar, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta, diz Isaías 58, e anuncia o meu povo as suas transgressões. Se nós pensarmos assim: bom, Jesus já veio, o Espírito Santo foi derramado, hoje nós vivemos na graça. Esta é a pior época, a época da graça. Porque as pessoas que pecam na época da graça, conhecendo a palavra, elas se tornam mais pecadoras porque do tempo da lei, que não tinha o Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus. Porque hoje nós pecamos depois de ter experimentado o dom do Espírito, o gozo de ter presenciado tantos milagres na vida das pessoas, testemunhos, e daqui a pouco nós estamos transgredindo contra o Senhor a troco de nada. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela está sempre orientando que o Senhor conhece quem é aquele que o ama, quem é aquele que é verdadeiro. Estas pessoas, estes servos do Senhor, têm tido uma afinidade com Deus, uma comunhão íntima com Deus. Essas pessoas têm tido com o Senhor experiências maravilhosas. São pessoas que gozam de mais paz no seu interior, ainda que muitas vezes perseguidos, muitas vezes têm dificuldade, mas são irmãos e irmãs que quando abrem a boca, os céus se abrem para eles. São essas pessoas que Deus comunica a eles a sua vontade, e essas pessoas são as que Deus escolhe para anunciar às outras, para que todas elas tenham o mesmo privilégio de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Mas se o povo continuar dando ouvido a mensagens bonitas, eu vou dizer para vocês, irmãos, quantos vão ficar enganados. Quando eu entrei para o Evangelho, logo cedo, com 16 anos, e depois, quando eu completei 17 para 18 anos, começou a nascer no meu coração uma vontade de conhecer, de entender. E eu não buscava pregadores que falassem coisas agradáveis, mas eu tinha uma sede de ouvir algo que chamasse atenção, algo que Deus estivesse preocupado, ou que mostrasse que Deus estava com seriedade naquilo que Ele estava falando. Aquilo me chamava atenção, parece que meu coração batia, eu sentia algo que me inspirava. Depois de muito tempo eu fui perceber que o Senhor, Ele está sempre vendo o povo se desviar, sempre vendo o povo se desviar, e sempre vendo também pessoas que não combatem isso, não ajudam as pessoas, porque, irmão, o desvio da palavra de Deus mata o cristão, fere a alma do cristão. O cristão, sem perceber, ele começa a levar uma vida enrolada. A princípio, o inimigo o engana com os prazeres que ele tem vontade de praticar, mas no finalzinho, o fim da alegria, diz o livro de Provérbios, o fim da alegria é tristeza. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é o caminho da morte. É sempre assim.
Há uma ilusão, há um engano, quando a pessoa pensa assim: puxa, eu estava na igreja, eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo. As pessoas pensam de forma errada. Não é que a pessoa está na igreja não possa fazer, ele pode fazer o que quiser, mas o apóstolo diz pelo Espírito que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. E conforme nós vamos aprendendo, nós sabemos de uma coisa: que muitas coisas que nós julgávamos ser corretas e que não ofendia a Deus, pelo conhecimento da verdade, descobrimos, pelo poder de Deus, que elas são contrárias à vontade de Deus. Muitas e muitas vezes me deparei com passagens que vinha contra a procedência da minha vida. Por exemplo, eu contei outro dia para os irmãos a respeito de luta. Nenhum pastor me mandou deixar a luta, mas o Espírito de Deus me fez entender que eu não podia ser um homem violento. Eu não poderia ganhar um tostão esbofeteando o meu próximo, vendo o sangue dele correr, e eu sendo campeão ou vencedor, ou sendo perdedor e o outro ganhando dinheiro na minha perda, ou eu ganhando dinheiro na derrubada do meu próximo. Isso é ser servo de Deus? Não, não é ser servo de Deus. Então, irmãos, voltando para o livro, vamos lá novamente, de Mateus, capítulo 7, onde nós estávamos falando. Nós percebemos que esses frutos dos profetas são frutos que não são os frutos de Deus, os frutos do Espírito. O versículo 17, Jesus disse: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Nós sabemos que quando comemos determinadas frutas, existe uma semente dentro dela. Deus formou assim, e o homem não pode fazer com mágica e nem com fantasias, com ilusões, uma transformação num fruto, mudando a genética, qualquer coisa. Se o irmão ou a irmã pegar um abacate, uma manga, chupar, vai encontrar um caroço, uma semente, ou grande ou pequena. Dentro daquela semente tem uma vida. Quando você planta, passado o tempo determinado, ela vai germinar, vai sair ali as raízes, vai sair o broto, vai romper a terra, e ela vai crescer buscando o sol, as raízes buscando a água, e assim por diante. Quando crescer, chegar no tamanho ideal, no tempo de dar o fruto, ela vai produzir os mesmos frutos que aquela semente tinha por fora, a polpa. Assim, Jesus explica: se uma pessoa tem uma semente dentro dele do bem, tudo que ele plantar, tudo que ele fizer, vai produzir coisas boas para Deus. Então, como pode uma pessoa espinheira produzir coisas boas? Dentro dele não tem o Espírito que o faz produzir frutos bons. Se o irmão ou a irmã sente vontade de fazer coisas que é pecado contra Deus, observe que não é o Espírito Santo que está habitando em você. O Espírito Santo, ele não faz assim, dá uma saidinha e volta de acordo. Ele quer permanecer. Se o irmão e você passa a produzir frutos que não agradam ao Senhor.